Olá, alunos de TC1, estamos aqui de volta com mais uma videoaula. Eu espero que todos vocês estejam bem, se adaptando a essa realidade, né? Hoje a gente vai começar a ver sobre referências bibliográficas, né? Vocês logo vão ter que estar entregando o projeto de vocês, tem ainda mais 15 dias de prazo, né? Mas vocês têm que começar a adaptar todas aquelas citações, os textos que vocês vão utilizar no projeto de vocês, eles, além de ser trazido, né, no texto de vocês a partir daquelas citações, vocês têm que trazer uma relação de todos os autores que foram citados ou documentos que foram citados no trabalho de vocês. E isso é feito nessa seção de referências bibliográficas. É importante, quando a gente fala de um trabalho científico, a adequação às normas da BNT nas referências bibliográficas, né? Por que isso? É uma exigência, uma padronização para que qualquer pessoa que for ler o seu trabalho possa encontrar a referência que você utilizou. Tá? Aquela história que é muito comum entre os alunos, de no final do texto, lá na referência, bem colocar o link de onde a pesquisou, do artigo que utilizou, isso não existe num trabalho científico. Tá? Então, eu quero enfatizar aqui para vocês que todas essas regras que a gente vai estar vendo nas videoaulas e também no link que eu tenho disponibilizado, no documento que eu tenho disponibilizado, a regra, a norma técnica da BNT, ele é um padrão para vocês citarem, fazerem as referências de vocês, e isso vai ser cobrado no projeto que vocês vão estar entregando, ou seja, isso vai ser avaliado. Então é importante vocês prestarem atenção na videoaula, consultarem as normas, um manual que vai ter colocado aqui também no AVA, para que vocês possam construir a referência de vocês, ok? Então, vamos começar, né? Primeiro, quando a gente fala da elaboração de uma referência, a gente fala dos dados que são necessários para que as pessoas possam encontrar esse determinado trabalho. E existe, em todo o trabalho publicado, uma ficha catalográfica, por exemplo. Quando a gente abre um livro, a gente vê que na contracapa dele, numas primeiras folhas na contracapa, você vê lá que existe um quadradinho com todas as informações a respeito daquela obra. Isso é uma ficha catalográfica e ali ela traz todos os dados necessários para a construção de uma referência bibliográfica. Acontece que nem tudo que a gente consulta é um livro, né? Às vezes a gente tem outras situações, né? Às vezes é um artigo que foi publicado numa revista que está online, às vezes é uma legislação, às vezes é uma doutrina, enfim. A gente tem uma variedade de possibilidades de citação. Então, a gente vai começar a ver algumas, né? Na próxima videoaula, a gente termina de ver e vê quais são também as exigências próprias da Raízes a respeito dos elementos que fazem parte de uma referência, tá? Como vocês veem aqui, que está projetado aqui na tela, nesse retângulo cinza, os elementos que fazem parte de uma referência. O autor, seguido por um ponto, o autor em caixa alta, o título, o subtítulo do trabalho, se houver, a edição, a cidade, a editora, o ano e esses elementos complementares. A revista Raízes, que é a referência nossa para como fazer uma referência bibliográfica, ela tem algumas exigências específicas, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Hoje a gente vai ver mesmo alguns elementos básicos da referência bibliográfica, tá? Então, todas as referências é possível a gente identificar o nome do autor ou o nome dos autores, né, com apenas as letras iniciais, e o sobrenome não pode ser abreviado, tá? Tem que ser escrito com todas as letras em maiúscula. E aqui num exemplo que eu traz aqui projetado aqui na tela para vocês, o autor que tenha neto, júnior ou filho no nome, coloca esses dois últimos com as letras maiúsculas, como está aqui no exemplo, Teixeira Neto, vírgula, Antônio. Quando uma regra que tem é que, por exemplo, quando a gente cita Teixeira Neto, vírgula, Antônio, eu posso não colocar Antônio, eu posso colocar Teixeira Neto, vírgula, A.
Se eu faço isso em um autor, eu tenho que fazer em todos. Eu não posso fazer uma salada de cada um estar citado a partir de uma regra, ok? Quando a gente usa um livro ou algum texto que tem mais de um autor, a gente coloca ele separado em ponto e vírgula, como está aqui Bernardes, Genilda Arque, Moraes, Roberto Prado, D. A gente sempre traz os autores citados separados por ponto e vírgula, respeitando a obra. Quando esses autores são mais de 3 autores, eu não vou citar um por um. Tem livros que a gente pega e que tem 10 autores, porque é um compilado de textos de vários autores. Então, a gente usa esse aqui que está nesse terceiro retângulo cinza aqui projetado na tela, que é o et al. E entre parênteses eu vou colocar organizador, ou seja, o autor que vai estar ali na frente, eu vou estar trazendo o nome como um organizador, tá? Do texto, do livro citado, ok? Além disso, quando a gente vai citar uma parte de um livro, a gente traz o arquivo, o capítulo que a gente usou, tá? Nesse exemplo aqui do Pietrefasa, José Paulo Castros, eu coloco a crescente produção sucroalcooleira em áreas de Cerrado e o estado de Goiás, contribuição ao estudo sobre indicadores de sustentabilidade. Esse é o capítulo. Ele está dentro do livro do José Luiz de Andrade Franco, que se chama História Ambiental, Fronteira, Recursos Naturais e Conservação da Natureza. Então, quando a gente usa só um capítulo de um livro inteiro, a gente não vai colocar o livro inteiro na referência. A gente vai colocar só o capítulo que a gente usou, dizendo que ele faz parte de um livro e traz, então, o nome do livro, ok? Aqui estão os 2 exemplos, são de partes do livro, tá? Quando a gente vai trazer teses, dissertações, como muitos de vocês devem trazer, a gente tem aqui como deve ser citado o nome do autor, o título, subtítulo, a cidade, né? O número de folhas lá, o Goiânia Anápolis no contexto da expansão da educação superior, o número de páginas, eu vou dizer se é uma tese ou se é uma dissertação de mestrado, o ano, Universidade Federal de Goiás, Instituto de Estudos Socioambientais, de 2012. Todas essas regrinhas de como citar cada um deles está disponível tanto nas normas técnicas da BNT, como no arquivo de escrita científica que foi disponibilizado para vocês também no AVA, tá bom? Eu acredito que é um dos mais importantes para vocês, que é a citação de um artigo de revista, tá bom? Você tem que trazer o que é essencial quando você vai citar um artigo: o autor, o título da parte, né? O artigo ou a matéria, o título da publicação, a numeração, página inicial e a página final. Isso é importante. Quando ele é online, nem sempre tem. Você coloca que não tem página, não é um problema, tá? Se necessário, acrescenta os elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Depende do tipo de informação que se tem, principalmente quando é um artigo online, tá bom? Nesse caso desses exemplos, a gente está trazendo um artigo que não é disponível online, é um artigo que você teve acesso, que ele tem todas as informações, faz parte de uma revista. Então, ele traz essas informações do ano, um número, né? Um número de páginas, isso tudo porque é uma revista física. No caso de vocês, que geralmente a gente traz o de uso de meio eletrônico, a gente tem essas exigências que estão trazendo aqui, tá? Que é o autor, né? Você vai trazer o título do trabalho, o título do artigo, né? E dizer aonde que você conseguiu ele, ou seja, disponível em, aí vocês vão colocar o link, tá bom? E é importante dizer quando que vocês acessaram, a data em que esse artigo foi acessado. Ou então, se ele não foi somente acessado, se vocês baixaram, que ele foi capturado em que época, né? Em que data, tá? Essa informação é importante. Quando não tem um autor, quando é um documento oficial, vocês vão trazer conforme está nesse primeiro retângulo, que é Goiás, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, trazendo todas as informações que são importantes e no final colocando também o link
onde ele está disponível e quando ele foi acessado ou capturado, ok? Quando a gente vai usar um documento jurídico, a gente já fala de uma série de outras informações que nós vamos detalhar na próxima videoaula. Um abraço para vocês e até a próxima!